Bom, então agora a gente vai começar. Então a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai fazer uma série de perguntas, né? A gente vai estar interagindo um com o outro, falando sobre determinados assuntos, na onde nosso amigo Lucas da LL Assistência Técnica vai começar aí com algumas perguntas e a gente vai interagindo juntamente com vocês também. Vamos lá, Lucão? Bora, Lucas. Cara, a minha primeira pergunta que muitas pessoas querem saber: o que te fez entrar na refrigeração? Eu comecei na refrigeração de um jeito bem rápido, né? A gente vai explicar aqui. Eu tinha 17 para 18 anos, eu estava desempregado, precisando trabalhar e tive a oportunidade de trabalhar numa oficina, mas trabalhar gratuitamente para aprender a profissão. A minha família em si, ela já mexe um pouco nesse segmento, né, de refrigeração, máquina de lavar, meu avô, meu primo, enfim, mas não foi com eles que eu aprendi, né? Então, eu posso dizer assim que eu tive um mentor, né? E aí a gente vai aprendendo a gostar da profissão e você vai se afundando de cabeça nela, né? Eram épocas difíceis, isso foi há 17, 18 anos atrás. Hoje em dia é tudo mais fácil, a modernidade, a internet está aí. Eu acabei gostando da profissão, e com o decorrer desses anos fui me atualizando, fui estudando e a gente acabou separando algumas coisas que a gente fazia, né? A gente mexia com tudo naquela época e hoje em dia a gente não faz mais máquina de lavar, ar-condicionado, a gente não mexe mais com isso. Exclusivamente refrigeradores premium, side by side, porque a gente não conseguiu mais ampliar isso porque ficou uma coisa difícil de conseguir mão de obra, né? Para esses equipamentos, por mais que eu já tenha formado bastante gente, são equipamentos que muitas das vezes assustam, essa é a ideia desse bate-papo também, que são equipamentos que às vezes assusta, mas com leves dicas faz com que vocês aprendam de uma forma bem fácil e simplificada. E aí eu engajei nisso com 17 para 18 anos, trabalhei 11 meses gratuitamente, aprendi a profissão, né? E aí tive uma sociedade, fiquei com esse meu sócio, que foi o meu mentor, André Pasquim. Agradeço você eternamente. E aí a gente foi seguindo durante esses anos, tentei sair da refrigeração algumas vezes, em épocas difíceis, né? Na onde não era muito lucrativo. Hoje em dia a gente pode se dizer que a refrigeração é lucrativa. Seja ela... Aqui eu não estou entrando em climatização, tá? Eu estou falando exclusivo em refrigeração. Pode ser de frio alimentar ou domiciliar. Acaba sendo lucrativo, né? Então, ficou fácil trabalhar na refrigeração nos dias de hoje. E quem vem de lá de trás, se dizer assim, adquire um pouquinho mais de experiência, não adquire conhecimento a mais, e sim um pouquinho mais de experiência. Sim, Então, verdade. foi dessa forma, né? Aos 17 para 18 anos, trabalhando gratuitamente. Galera, eu não tenho vergonha de falar isso, tá? E se tivesse que fazer de novo, eu faria. Pô, bacana. Vocês viram aí, galera? Se você tem um sonho, é só correr atrás. Você viu a história aí do nosso amigo Lucas da Concertolândia? O cara, ele tem um talento impressionante. A história de vida dele, ele não precisou de faculdade, ele não precisou de nada, de dinheiro, de nada para chegar onde ele chegou hoje, para ter o conhecimento que ele tem hoje. Basta a pessoa querer. Ela tem que dar o primeiro passo. Se ela dá o primeiro passo, ela consegue. Se ela colocar Deus na frente de todas as coisas, ela consegue. Foi o que o nosso amigo fez aí e tá até hoje. Exatamente. Fala um pouquinho de você agora, meu rei. Como que você engajou na profissão? Como que foi o início? Aí a gente vai passar. Aí a gente parte para um conteúdo mais técnico. Cara, a minha vinda para refrigeração, ela veio de um jeito que eu não esperava, né? Eu com 11 anos de idade, o meu pai acabou que falou assim, não, você vai ter que me ajudar na oficina. Meu pai, que é meu mentor na área de refrigeração, um cara que tem mais de 40 anos de profissão na área de refrigeração, e com isso, vamos se dizer assim, eu fui obrigado. Parei na 7ª série, por escolha dele, e comecei a ajudar meu pai, e dos 11 até os meus 18 anos, eu só tenho memórias de eu trabalhando dentro da oficina do meu pai, de segunda a sábado, sem horário de almoço, sem horário para café, sem horário para café da manhã,
nada. Trabalhando, e quando eu fiz 18, aí eu saí fora do meu pai e acabei migrando de 2008 até 2017, só em rede autorizada. Então eu criei uma casca um pouco meio forte assim na área de refrigeração e comecei a entender um pouco mais as práticas corretas de se fazer, porque quando eu era menor eu tinha uma visão um pouco simplificada na refrigeração, não tinha aquele conhecimento de boas práticas, de como se fazer e tal, que era aquilo que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele aprendeu dessa forma. Meu pai não tem estudo, meu pai não teve curso, meu pai não teve nada. Então, aquilo ali para mim foi autorizada para mim, me fez aprender, ter uma visão um pouco diferente, ter uma amplitude, Boas práticas, umas no boas caso? práticas que me fez ser o que eu sou hoje. Eu agradeço muito por eu ter passado por aquilo ali, porque se eu não tivesse passado e não tivesse patrões que eu tive, patrões bons e também tive patrões ruins, que me deram oportunidade de manual de serviço, cursos, boletim técnicos, e isso eu aprendi assim, domingo, sábado, os funcionários, os outros companheiros meus, tava tudo curtindo, churrasco, balada, e eu tava lendo o boletim, manual de serviço, Você tava na correndo luta. atrás, para mim ter um pouco mais de conhecimento é, do que os outros parceiros meus daquela época. Então, isso foi uma história de vida até hoje. Tenho 33 anos, sou casado, pai de 2 filhos. E graças a Deus, ultimamente, em 2017, eu parei de trabalhar para os outros, cansei de ser técnico de rua, autorizada, cansei de tudo aquilo e montei a minha própria empresa, junto com meu irmão sócio, chamei ele, na época ele não queria, tinha medo, mas acabei convencendo ele, nós entramos e estamos até hoje, graças a Deus. Hoje eu louvo a Deus por ter 3 empresas e quero muito mais ter mais. E é isso, cara. Olha que da hora. É adrenalina. Eu sou adrenalina. Hoje eu sou técnico de rua ainda, mas não sou igual aquela época, aquela correria. Certo. Aproveitando o gancho que você já tá com a palavra, qual foi a ideia? Como surgiu a ideia de montar um canal no YouTube? Conta pra nós. Cara, isso daí foi uma coisa que não tava nos meus planos, foi uma coisa que eu nem sabia fazer. Tipo, eu comecei isso daí através de grupo de WhatsApp. Por incrível que pareça, galera. É, muita gente me colocando em grupo de WhatsApp, e aí eu começava a ver um colega com dúvida, e aí eu comecei a ajudar o colega, e aí acabou que um cara uma vez falou assim, cara, você tem talento, você consegue trazer, sabe, conhecimento ali na hora de ajudar os outros, então por que você não expande isso? Eu falei, como? Ele falou, monta um canal. Aí eu falei, como funciona isso? Aí eu não entendi na hora, mas aí eu acabei montando um canal ali do dia pra noite ali. E aí eu comecei com um vídeo simples, consertinho de placa ali. Todo mundo sabe que eu não sou técnico de eletrônica, mas eu tenho uma bancada de eletrônica forte. E aí um pouquinho que eu sabia de eletrônica, eu fiz uns componentinhos ali e tal, botei no YouTube. Aí depois surgiu uma outra oportunidade de apresentar mais com outros conteúdos, aí eu comecei a mostrar o meu dia a dia. Aí tá até hoje, galera. É o dia a dia que vocês vê meu, é isso aí. É, completo, climatização, pouco, só ar-condicionado, instalação. Eu gravo pouco, essa parte acho que eu nem tenho no YouTube de gravação de ar-condicionado. Eu não gosto de instalar ar-condicionado, é um bagulho tampo de Complicado, pedreiro. complicado, Mas complicado. quem gosta, eu tiro o chapéu, porque olha, não é fácil. A gente tem uma pergunta aqui, rápida, que é o Fabrício Game. Dos refrigeradores premium, vocês consideram qual o mais problemático? Deixa o Lucas responder, depois... Olha, Fabrício, eu vou falar Isso, a real pra Fabrício. você. Pra mim, um dos Fabrício Game. aparelhos mais problemáticos que tem são o Samsung. Desculpa, mas especificamente o 263. A RF 263. Essa daí, flash door, vazamento de água interno, vazando de água debaixo da gaveta flex, tem que fazer cirurgia no equipamento, troca tudo e não resolve. Autorizado corre desse refrigerador igual cachorro correndo do dono. É um bagulho muito louco. E equipamento premium, esse daí é um dos, a gente não pode deixar ele de lado, pessoal, mas vou falar pra você. Um dos equipamentos mais tensos são Os as BRS 70 e 80. Essa daí também. Essa, a gente pode se dizer que é um refrigerador que, assim, hoje em dia a gente tem o domínio dela, mas no começo, 2018,
Para dominar foi difícil, é uma geladeira que precisa de muitas manhas, muitos macetes para você conseguir deixar ela funcionar redondinha a partir do momento que ela começa a dar problema. Ela começou a dar problema e principalmente agora que o produto ficou descontinuado. Não chega mais peça de reposição, tem válvula de 2 vias, aquela válvulazinha de passo, então é bem complicado, né? Para mim é esse equipamento, porque eu perdi muitas noites de sono com eles. Não é fácil, não é fácil, não é Quem já fácil. mexeu nesse refrigerador aí sabe o qual problemático o que ele é e peça no mercado para achar hoje tá difícil. Então, galera, para você que vai pegar um refrigerador desse para consertar, faça bem feito, cobre bem, não cobre barato, porque é um refrigerador que ele vai te tirar o sono. E também é aquilo, a partir do momento que o cara tá trabalhando com um equipamento desse, premium, tudo muda se comparado a um refrigerador duplex. Sim. O valor muda, né? Muita coisa o técnico precisa entender que a partir do momento que ele está trabalhando nesse segmento de equipamentos, até a forma dele se comportar com o cliente muda. Sim, são Entendeu? outros públicos, né? São públicos diferentes, Sim. certo? Então, assim, isso também é uma das pautas que a gente coloca dentro do curso, né? Sobre side by side, que a gente vai estar falando dele daqui a pouquinho. Agora a gente vai dar sequência. O Lucas tem acho que uma pergunta para me fazer, né, Lucas? Tenho sim. Cara, o projeto de abrir o canal no YouTube foi por qual motivo que você abriu? Olha, galera, sinceramente foi do dia para noite, né? Eu tinha uma cabeça extremamente fechada para redes sociais. Não gostava de Facebook, não gostava dessas coisas. Para mim, o que funcionava era a linha telefônica, nem o WhatsApp eu gostava. Eu era chucro, grosso. Desculpa falar, mas não gostava. Só que aí a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que a mídia social precisa. A gente precisa dela, né, para poder divulgar nosso trabalho, para poder trazer cliente. E aí, acho que em 2018, eu falei assim, eu vou fazer um vídeo só para ver o que acontece aqui. Que seria uma das dúvidas principais que eu ouvia nos grupos de refrigeração do Facebook. Que era o quê? Como remover todo o 141B do sistema. Fiz um vídeo na garagem da minha casa, do nada. Fiz e esqueci. Lancei no YouTube. Quando eu fui ver, já tinha, sei lá quantas mil visualizações. E aí eu vi que isso, né, deu certo. Só que assim, vídeos bem amador, bem... aquela coisa bem caseirona mesmo, na garagem da minha casa, com o celular apoiadinho na parede ali. Um vergonhoso ainda, né? Sabe, áudio péssimo, qualidade de imagem péssima. Só que aí, a partir daquilo ali, a gente viu que é o caminho, né? Querendo ou não, se dizer assim, o meu YouTube sempre foi de uma forma orgânica, eu nunca fiz nada. E criou dessa forma, assim, do dia para noite, não teve muita... Como que eu posso dizer assim... A gente não se preparou para isso, não. A gente... Na época eu via outros famosos do YouTube, mas mais no sistema de ar-condicionado. Tinha bastante YouTubers naquela época crescendo assim volumosamente. E eu já mexia com site, né? Então eu falei assim, bom, de repente eu consigo fazer aqui uma coisa exclusiva. Comecei tipo com dicas básicas e aí depois a gente foi evoluindo no canal. Hoje em dia a gente não posta muito conteúdo de duplex, mas ainda tem bastante conteúdo interessante. Então foi dessa forma assim, bem simples mesmo, pessoal. Não teve muito assim, um projeto para isso. Isso serve de dica para vocês, né? Sim. Iniciar, dar o pontapé inicial, porque o YouTube, que nem o meu foco, eu acredito que o foco do Lucas, um dos principais dele, seria vender peças, né? Ele é serviço autorizado Panasonic, Philco, enfim, consegue peças muitas das vezes que é muito complicado de se achar, até via Mercado Livre, né? Então, Sim. já está aí uma opção, né? Ele também entrou dentro da plataforma do curso como um dos fornecedores para peças Philco, Panasonic, né? Então, já o meu intuito de YouTube, ele foi exclusivamente para captação de serviço. Eu falei assim, eu vou fazer um canal na onde eu consiga gerar serviço, né? Porque eu ainda estava naquela época, 2017, 2018, ainda meio enroscado fazendo muitas manutenção em tudo, mexia com câmera fria, mexia com tudo. Eu estava querendo parar um pouco, já estava há muitos anos, e foi dessa forma. E aí, pessoal, serve para vocês aí, ó. Dá o pontapé inicial, hoje em dia tem muito conteúdo de internet explicando como que faz e tal. Foi dessa forma.
Pô, bacana. Vocês viram aí, galera, que para você começar só basta só dar o primeiro passo. Se você dá o primeiro passo, você consegue agajar aquilo que você tanto sonha na sua vida. Você vê o Lucas, ele... Se ele não tivesse começado, será que não seria diferente hoje? Então tudo tem o seu início. É a mesma coisa para os equipamentos premium, né? Que a gente vai falar muito aqui também. Mas, ô Lucas, eu tenho uma outra pergunta para você, cara, que essa daí veio de fora. Essa daí, muita gente me pergunta sobre isso. E aí eu queria que você respondesse por você mesmo sobre você. Quando começou a dar aula? E qual o motivo? Porque eu sei que você deu aula numa escolas aí, né? Eu sei que você já é professor já e que você tem o dom para isso, né? Eu mesmo participei de acho que muita gente nem sabe, mas eu fui um dos alunos do Lucas em um treinamento muito forte em Guarulhos. E depois eu vou até falar um pouco mais sobre isso. E foi o leque que abriu a minha cabeça. Que eu era um pouco cabeça minha fechada. Eu precisava passar por aquele treinamento para me entender como que funcionava mesmo, né? Mas responde você, Lucas. Bom, esse projeto ele começou, eu não lembro se foi em 2018 ou se foi em 2019 exatamente, né? Mas foram bastante turmas e esse projeto começou lá com a Samatec, né? Primeiro, inicialmente era um projeto que ia rolar lá na Freeman, que ficava lá na Zona Norte, lá no Tucuruvi. Só que aí não deu certo. Aí acabou a parceria com a Freeman, a gente fez uma parceria com a Samatec, né? Eu não lembro exatamente quando que foi, mas acho que foi em 2019. E aí, se dizer assim, o pessoal deu essa ideia de dar curso e tal. Meu canal no YouTube era bem pequenininho, devia ter sei lá quanto, uns 1.000 inscritos no máximo, né? E aí a Samatec tinha aquele projeto de fazer uma escola, né? Só que eu não tinha base de como dar aula. E aí a gente foi lapidando, né? Eu posso se dizer assim que eu me descobri, porque sinceramente eu não sabia que daria certo eu dando aula. E assim, a minha primeira turma foi em cima de um palco com o microfone na mão, uma plateia, e eu falando, tremendo, suando a mão e aquela complicação toda, mas depois eu vi que eu me soltei. Então, se dizer assim, como eu já tinha o conhecimento e sempre gostei de ler, né? Sempre lendo. Tá aí um grande segredo aí, ó. Mas eu leio sobre muitas coisas que não tem nada a ver sobre refrigeração, viu, pessoal? É hábito. E aí eu falei assim, pô, meu, tá tudo aqui, eu consigo transmitir, só preciso dar uma ajeitadinha aqui, tal. E foi bem, aí teve bastante procura, porque se dizer assim, eu fiz outros cursos também na minha vida, que a partir do momento que você faz um curso com um professor, que ele é atuante do campo, É diferente. é diferente o negócio. Verdade. O negócio muda, Já pessoal. me falaram isso, galera. Entendeu? O negócio muda porque eu já fiz outros cursos presenciais com professores atuantes e com professores não atuantes. Só aqueles professor mesmo, aquele cara crachá. E não é a mesma coisa. E quando você faz curso com alguém que já atua, o cara começa a te passar uns macetes. E aí esses macetes, puta, te abre a sua cabeça, você fica... Sim, verdade. Né? Isso que você tá falando é uma coisa que realmente faz sentido, porque eu que já fiz alguns cursos presenciais, nem tudo, galera, vou repetir, nem tudo o professor pode passar para você numa aula presencial. Tem coisas que ele vai falar ali para você, ali, segredos que ele faz, atualizações que ele faz, manobras que ele faz, que se ele passar para vocês ali numa sala presencial, possa ser que um daqueles ele fala, pô, mas tá errado isso daí. Só que ele não entende o porquê daquela manobra, entendeu? Então, você fazendo realmente o curso com um professor que ele é atuante da área, se torna muito mais gratificante. Porque o cara, além de ele estar atuando na área, no mercado, tá ali todo dia, o sol, faça chuva, o cara tá ali trabalhando, tá entrando debaixo do refrigerador, faltou peça no mercado, meu, o cara que já tá atuante no mercado, ele sabe como fazer a manobra, sabe como fazer adaptações, então você tem um leque a mais. Essa é a diferença. E aí começou, e se dizer assim, a Samatec eu fazia
eu acho que era dois tipos de turma lá. A gente tinha um básico e um avançado, eu não lembro exatamente. E automaticamente, naquela época, a primeira turma que fez o básico, praticamente todo mundo já se inscreveu pro próximo pro avançado. Falou, opa. Aí eu comecei a entender, o pessoal começou a entender. Aí teve o projeto Sama Curso, né? Na onde eu tenho a agradecer ao meu ex-coordenador, que é o Adriano, que me ajudou, me lapidou bastante. E aí, depois disso, eu me desvinculei da Sama Curso, já tem 1 ano e pouco que eu já saí de lá, tal. E aí começou a dar treinamentos, muita procura dar treinamentos em cidades na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E aí comecei a rodar. E aí que, podemos se dizer assim, a gente pensou o ano passado num curso online sobre equipamentos premium, né? Então, se dizer assim, eu me achei numa coisa que... Sim, sim. Lucas, vamos lá. Você querendo ou não, você tá virando uma referência na tecnologia inverter. E quais são as perguntas mais frequentes sobre essa tecnologia? Cara, sobre o que eu recebo dos técnicos... Exatamente. Muita dúvida. Os caras, eles... vamos se dizer assim, galera, de um jeito mais populoso, né, de se dizer. Eles têm medo. Essa é a realidade. Eles pegam o equipamento para consertar, mas na hora que quando chega ali, vê ali uma etiqueta mostrando 230 volts, frequência de 45 ou 57 a 150, e aí começa aquele negócio. Então, eu vejo que eles têm muito medo, muita dificuldade ali na hora da identificação do defeito, saber se é inversor, saber se é compressor, saber se é sensor. Então, isso ainda está acontecendo no mercado. A gente está em 2023, mas isso está acontecendo. E assim, galera, muita gente acha que inverter ele é algo que ele só vai passar e vai sumir. Não é verdade. É igual televisão de tubo, lembra? Quando começou as televisões de LCD, de plasma, todo mundo achou que só ia ser só um momento, e hoje a gente não se vê mais televisão de tubo em lugar nenhum. Virou uma relíquia quem tem na casa hoje funcionando. A mesma coisa vai acontecer, galera, se o técnico, na verdade, assim, o consumidor, né, ele vai ver que a geladeira dele vai quebrar, não vai achar mais peça no mercado, o técnico que não mexe com o inverter vai ficar parado no tempo com os refrigeradores antigos, aquele técnico que não se atualizar, ele vai ficar para trás. Essa é a realidade, não tem por onde esconder. Isso nos refrigeradores Premo, nos refrigeradores do Plec, nas ilhas e entre outros equipamentos que já possuem a tecnologia inverter. Tá vendo aí, né, pessoal? É uma tecnologia que muitos me chamavam de louco, hein? Lá no passado. Mas ela tá aí, nos refrigeradores de baixo custo. Podemos se dizer assim, né? Não só em equipamentos premium, mas assim, vai chegar uma hora que às vezes até um bebedouro vai vir inverter. Um frigobar, uma adega pequena, alguma coisa. Isso é tendência. Não tem pra onde correr mais. Antes era uma coisa... A gente podia falar do futuro, mas isso aqui já é uma presença. Você vai numa loja, Sim. você vai nas Casas Bahia, Sim. você pode ver que 50% dos aparelhos são inverter, Sim. né? Mas na minha cidade não chegou ainda. Não chegou ainda. Porque ainda não chegou para você. Mas esses equipamentos já estão na sua cidade. Já. Pode ter certeza que consumidores já comprou eles. Sim. Eles ainda não deram manutenção. E a hora que der, você precisa estar atualizado. Sim, na verdade, para essas pessoas que não pegaram ainda esses equipamentos nas regiões do Nordeste do país, do Sul, é questão de tempo, porque as lojas já estão abastecidas com equipamentos inverter. E é questão de tempo para esses equipamentos sair fora de garantia e essas pessoas começarem a pegar isso com frequência. Não vai ser algo assim, tipo, Lucas, eu pego aqui na minha cidade uma vez por semana um equipamento inverter. Vai chegar um certo ponto, galera, que vai ser igual compressor on-off. Você vai pegar todo dia, igual arroz e feijão que você come todo dia. Vai ser a mesma coisa. Você vai entrar e sair na casa do cliente, só inverter você vai se deparar. Exatamente. Agora vamos ver aqui, qual foi a ideia, como surgiu a ideia de você montar o seu curso inverter, ser o dono e professor do seu curso inverter? Como que surgiu essa ideia? Bom, como eu estava dizendo para vocês há um pouquinho para trás, eu fiz um treinamento, eu já estava ali estudando sobre essa tecnologia em 2021. Quando eu trabalhei nos autorizados, já existia essa tecnologia, muito forte em ar-condicionado.
Só que eu não me habituei, porque eu nunca gostei de instalar ar-condicionado. Só que eu já entendia como funcionava. Só que eu não fui a fundo estudar isso daí. E aí que em 2020 eu comecei a pegar muito isso daí. Muito, muito, muito. Logo eu virei autorizada. Quando eu virei autorizada, meu amigo, aí não teve jeito. Ou eu aprendia ou eu ficava para trás. Foi na marra, Foi foi na no marra. tranco. Então foi no tranco. Os treinamentos são básicos, não são treinamentos fortes. E fui fazendo, fui testando, fui ficando até tarde na empresa, na loja, fui desmontando, fui vasculhei uma placa inteira, desmontei compressor inverter, BLDC. Cara, fiz muita coisa. Aí, nos meados de 2022, foi quando eu conheci o Lucas, em janeiro de 2022, o Lucas da Concertolândia. E aí eu comecei a ver os vídeos dele, eu comecei a enxergar coisas. E aí eu comecei a aprofundar mais e mais e mais. Logo surgiu o primeiro treinamento dele de inverter. Quando surgiu o primeiro, eu fui. Eu fui o primeiro, acho que eu me inscrevi. Já falei, tô dentro. Tô dentro. Foi, a empresa comentou. Quando assim, abriu inscrição, com 2 minutos já tinha um que já tinha pegado o número do Pix pra pagar. Foi. E não é igual hoje não, galera. Essa oportunidade que vocês estão tendo aí de aberto, esse curso, não é. Ela tinha vaga só para 20 pessoas, Era. porque o espaço não era adequado para mais gente, não tinha estrutura. Então foi que veio num porão, para você ter ideia, galera. Foi num porão. Então aí eu te mostro que não é o lugar que te faz você ser o técnico, é a oportunidade de você querer. E eu tive a oportunidade, eu não pensei em nada. Eu falei, mano, eu vou aprender alguma coisa ali. Por mais que eu sei como funciona, por mais que eu já tenho já o conhecimento, identifico com a tecnologia, eu vou para ver como que é. E foi dito e feito. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a enxergar o conhecimento dele e o jeito que ele explicava, aí eu vi as ferramentas, eu comecei a enxergar as ferramentas que ele tem, galera, que ele vai ensinar isso para vocês, ele vai falar isso para vocês muito ainda. Eu vi os testadores deles, as coisas, eu falei, não, agora eu achei o meu lugar. E aí, quando eu tava ali, eu nem comentei com você, mas eu tava ali, teve um cara que tava ali junto comigo ali naquela hora, que ele falou assim, cara, eu vi que você tá meio mais hábito aqui no nosso treinamento, e tudo que ele tá falando ali, eu vi que você já sabe mais ou menos, e eu... Pô, por que Só você tá aqui? precisava disso, né? Por que você tá aqui, né? Só Isso, aquele- exato. Vai, meu filho. Exato, na hora do café ali, o cara falou, por que você tá aqui? Eu não entendi, porque eu falei, não, o cara tem muito conhecimento, pô, tem coisas ali que ele falou que eu não sabia. Então eu precisava de um empurrãozinho, eu precisava ter coragem. Foi aí que, semana seguinte, eu já comecei a receber muita pressão, galera, eu recebi muita pressão mesmo, de pessoas, eu não vou citar um nome aqui, mas teve pessoas que me ligou, falou, não, isso daí não vai para frente, isso aí não vira, tal, isso daí é uma tecnologia que vai ficar e não vai passar disso. Você vai perder seu tempo. E aí, se eu tivesse ouvido essas pessoas, Exato. você tá Aí, entendendo? tá vendo? Eu não ouvi. Eu falei, não, eu não vou ouvir ninguém que me rebaixa ou que me diminui. Eu ouvi aquelas pessoas que me encorajaram a prosseguir. E aí foi que aí eu tive a coragem de abrir abertamente para o público e falar, galera, tem um curso aqui. Eu não sei se eu sou o primeiro do Brasil, eu não posso afirmar isso, no curso avançado de inverter para Acho refrigeradores. que online, sim. Então, possa ser que seja. Eu não busquei a fundo saber sobre isso. Eu vi que tem muito de placa, né? A parte de conceito de placa já existe e são caras feras. Eu acho que, olha, pessoal, eu acho que voltado para refrigeradores, sobre tecnologia inverter, principalmente o curso dele, o que ele apresenta do curso dele, se dizer assim, é inédito sim. Eu não tenho lembrança aqui agora. Quem quiser pode deixar nos comentários aí se tem alguma outra plataforma que tem um curso presencial, online sobre isso, né? Tirando quando eu comecei pela Samatec, né? Lá pela Sama Cursos, mas online, exclusivo. Isso aí é novidade, entendeu? Agora vamos lá, vamos dar sequência aqui um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que eu já até imagino Ixi. o problema que vocês têm. Principalmente, vamos lá. Qual a maior dificuldade para o técnico aprender inverter? Podemos se dizer assim, na hora que ele chega na frente de um refrigerador, inverte e o compressor não liga? Então, falando dessa parte, a gente pode se dizer assim que a maior dificuldade dele é na hora de identificar o defeito. Não liga, não gela,
não parte, não aciona, código de erros no painel, código de erros da inversora. Aí, meu amigo, o cara tá sozinho. O cara não tem ninguém ali do lado dele, não tem informação. O que tem no manual de serviço não explica muito. Então, é nessa hora que vem o curso. É nessa hora que vem o curso que abre a cabeça do técnico, explica de uma maneira inicial, simplificada, até o extremo. E aí, com essa explicação, o cara consegue ter o entendimento e a facilidade de identificação do defeito. Porque para a gente falar de inversor de frequência, a gente vai falar o dia inteiro, porque tem vários inversores de frequência. Inversor de frequência, pessoal, não só em refrigeradores, inversor de frequência é uma coisa que já está embarcada em muita coisa, na indústria. Sim, começou na indústria. E o nome não era nem inversor, era conversor. Exatamente. Entendeu? E depois migrou para várias coisas. Hoje, para você ter ideia, o Tesla, as rodas que andam naqueles carros, aqueles carros elétricos, galera, é um motor drive. Se pesquisa depois para vocês verem. Eu pesquisei a fundo sobre isso. Hoje a gente tem micro-ondas inverter, a gente tem impressora 3D inverter, a gente tem, cara, refrigeradores premium, refrigeradores duplex, ilhas. E tem uma porrada de coisa hoje que tá embarcado a tecnologia inverter. Até drone a gente tem inverter. Tudo com controle de velocidade. Tudo com controle de velocidade. Gente, isso é presença, isso não é futuro, hein? Que ligado. E os cursos estão aí, se preparem. A gente vai encerrar aqui uma série de perguntas pro Lucas, né? A gente tem aqui peças de reposição, Lucão. Fala um pouquinho aí o que você tem de oferecer pro pessoal que tem dificuldade. Às vezes o aluno compra teu curso, né? E às vezes não precisa, assim, às vezes não adianta saber executar, mas às vezes precisa repor alguma peça de reposição. E aí você pode mandar bala aí. Exatamente, uma pergunta muito boa que ele trouxe aqui à tona sobre peças de reposições. Todo mundo sabe que peças de inverter é um pouco mais caro. Essa tecnologia, ela vamos se dizer assim, ela tá aí, mas não é todo mundo que tem peça. Você vai na casa de refrigeração procurar um compressor BLDC, um inversor de frequência, você não encontra. É muito difícil um dono de refrigeração ele ter ali no estoque, porque ele sabe que é caro para manter isso daí em estoque. E para os alunos do meu curso, eu dou um mega desconto. Olha! Exato. Olha. Todo mundo sabe que quem é meu aluno que está me assistindo agora, sabe que para os alunos do meu curso o preço é diferenciado. Com a parceria que eu fiz com o Lucas, o nosso mentor aqui, o professor Lucas, eu falei para ele que eu ia também proporcionar descontos para alunos que fossem do curso dele também, galera. Então, assim, Olha você aí, que ó. vai comprar o curso do Lucas e vai precisar de peça na área do inverter, né? Principalmente das marcas Panasonic, que é difícil para achar peça, Philco principalmente, que é um horror, vocês vão ter preços diferenciados, atendimentos diferenciados. Pode chamar eu direto, pode chamar a minha empresa direto. Cara, vocês vão... tem tudo, irmão. E, assim, eu passei por isso, eu sei como é. Eu precisei de peça quando eu não era autorizado, quando eu não tinha acesso ao fabricante. E eu sei o que era um Deus acuda você encontrar um compressor. E por muitas das vezes que você vê hoje, técnico tirando a tecnologia inverter do refrigerador A gente e tem uma colocando pergunta aqui sobre. compressor on-off no lugar, porque ele não encontra peça ou ele tem dificuldade para poder encontrar o defeito. Ele fala, quer saber? Vou arrancar a tecnologia, vou voltar compressor on-off, vou tirar tudo. Claro, nem todos os refrigeradores dá para fazer isso. Os duplex, quase a maioria precisa faz. ficar bem claro, viu, pessoal? Essa conversão, aqui a gente já tá com umas perguntinhas aqui e tal, se eu ensino no curso como fazer essa manobra, ensino das duas formas, mas vai ter equipamentos que não é vantajoso fazer essa manobra, né? E muito complexo, e muito difícil. Tem que ter uma boa base de eletrônica, muitas das vezes, para você fazer essa conversão de remover um compressor inverter e colocar um on-off normal. Sim, né? sim. Não é assim. Existem equipamentos muito fácil de fazer, isso dentro da plataforma tem tudo. Sim. Agora, tem equipamentos que você precisa pensar se vale a pena até você ir ver. Essa é a verdade. Equipamentos problemáticos. Sim. Equipamentos que, se dizer assim, o fabricante, que eu não vou citar nomes aqui, eles lançam atualizações em cima de atualizações para corrigir problemas. E a gente vai ter que fazer milagre, a gente faz o que a gente pode na medida do possível.
né? Verdade, cara, verdade. Que nem aqui agora. Bom, pessoal, ficou aí, ó, dica sobre peças Panasonic, fio, inversores, compressores, não só isso, né? Então a gente já tem aí um parceiro fornecendo isso. Agora o Lucão vai mandar uma chuva de perguntas aí pra mim, né? Nós já tá com 40 minutos aí de podcast. Eu tenho uma pergunta pra você também, Lucas, que é qual a maior dificuldade que você vê nos técnicos do Brasil em aparelhos premium, side by side, flash door? O que você vê que eles não... É porque a gente não tem. Hoje em dia, são poucos técnicos que abandonaram de pegar refrigeradores duplex, que é o cotidiano maior. Maior, com 70%, 80% dos É o técnicos domínio. do Brasil só mexe, 80% deles só mexe com refrigeradores duplex. E quando se trata de inverter, tiver válvula, o cara corre. É muito poucos que pegam. E se tratando agora de flash door, Samsung e outras marcas aí que eu não vou falar importes da vida, side by side, né, refrigerador combinado. Esses refrigeradores, os técnicos, que você sabe que tem muitos que têm dificuldade, o seu curso vai abrir a mentalidade, vai dar o conhecimento para que eles precisam, para que eles deixem de ter medo desses refrigeradores? É uma das minhas propostas. Primeiramente, tirar o medo do técnico. Esse medo precisa sumir, né? Porque ali, realmente, a gente tem um equipamento caro, a gente, na maioria das vezes, tem um cliente diferenciado, né? Mas, da mesma forma com que eu tive medo no passado, sem muita informação e caí de cabeça, vocês também podem. Só que agora tá mais fácil. O porquê? Dentro desse curso, eu posso se dizer assim que vocês vão ver coisa que vocês não imaginam, né? Não tem YouTube, não vai ter no YouTube, né? Não é tudo que a gente coloca no YouTube. A gente coloca, gente, vídeos. E precisa ficar bem claro que aquilo ali são vídeos e não são aulas. Eu recebo algumas críticas que as pessoas querem as coisas mais detalhadas. Gente, são vídeos e eu deixo bem claro, meu canal é de captação de serviço. Se te ajudou, fico muito feliz, né? Mas numa sala de aula, num laboratório, a conversa é diferente. Sim, É totalmente diferente. Num curso online, então, que o cara ele tem a opção de assistir, voltar, quantas vezes ele quiser, Sim, eu tenho certeza que esse medo vai sumir, não é? sim. Por quê? As perguntas que eu mais recebo, poxa, eu fico vendo você com essas postagens, morro de vontade de mexer nesses aparelhos, mas tenho medo, não consigo fornecedor, não sei quem vende isso. Gente, isso a gente colocou tudo dentro. A gente colocou as pessoas certas para fornecer peça de Samsung e LG, certo? Os fornecedores certos, Panasonic, Philco, Lucas está aqui, Girelli Refrigeração lá de Curitiba, que também vai fornecer bastante coisa sobre tecnologia inverter, inversores de frequência, Embraco e compressores Embraco. Então, se dizer assim, a gente pensou para fazer esse curso, né? Tem toda uma estrutura. Exatamente. Pensando no quê? Na dificuldade do técnico. O tempo inteiro pensando na dor de barriga que o técnico tem quando pega um equipamento desse. Né? Muito. Então, se dizer assim, a gente montou várias estratégias. E se seguirem a estratégia e assistirem todas as aulas, o cara perde o medo, né? E a partir do momento que você começa a ter prática em cima desses aparelhos, porque, gente, se dizer assim, vocês que vão adquirir esse curso, vocês, sei que muitos vão falar, na minha cidade entra um por semana, na minha cidade entra um por mês, enfim. Mas a partir do momento que você correr atrás desses aparelhos, Sim. tráfego pago, Google, Sim. enfim. Às vezes só entra um por semana, às vezes só entra um, às vezes por ano pro cara, porque ele não procura. Exatamente. Porque ele não tem se medo. especializa, ele não a cidade não tá sabendo que você é um técnico qualificado para mexer em side by sides. Entendeu? Flash door, a cidade não sabe. Exatamente. A partir do momento que você fazer a publicação, e aí as pessoas começarem a saber, pô, eu achei um cara, o cara tem um conhecimento profundo, o cara chegou, resolveu o meu problema, eu tô indicando ele. Cara, isso aí vai acontecer assim, igual degrau. Vai começar a subir uma clientela para você tão grande, e são clientes diferentes. É o que o Lucas estava falando no começo. Cliente de duplex e cliente de side by side. Técnico que atende duplex e técnico que atende side by side são demandas diferentes, são salários diferentes. Então, assim... Tudo muda. Tudo muda. Exato. Tudo muda. E seu faturamento aumenta. Sim. Por exemplo, a gente não pode se comparar
nunca, por exemplo, Lucas, quanto que é para fazer uma reoperação numa duplex e quanto que é para fazer no equipamento premium? Em muitas das vezes, né, se você usar a estratégia certa, você consegue cobrar 3 ou 4 vezes o valor a mais. Sim. Só precisa ter a estratégia certa. Não simplesmente, o fio está entupido, não. Você tem uma Ferrari na sua frente, então você tem que tratar ela bem. Você tem que conversar com o consumidor, falar, o seu equipamento não pode ser abandonado. E eu fiquei sabendo que dentro do seu curso também, galera, vai ter uma enxurrada de informação manual técnico para quem adquiriu o seu curso. Exatamente, né? Então, assim, quem tiver no grupo de suporte que já abriu, vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição depois que a live acabar, o chat acabar aqui e tal, que a gente vai soltar boletins técnicos de equipamentos premium já traduzido, né? Porque muitos são em outras línguas e também vai ter um acesso exclusivo ao grupo Manuais Técnicos do Facebook. Galera, eu vou deixar o link desse WhatsApp, vou ver se eu consigo deixar ele na descrição aqui quando encerrar. Vocês clicam, já vão direto, vai ter vários benefícios, desconto no curso, desconto no testador inverter, vai ter sorteio de testador inverter também para quem estiver dentro do grupo de WhatsApp, beleza? Para vocês aí que queriam saber, tem alguns alunos meus, a minha turma hoje eu fechei com 120 alunos e muito obrigado a todos vocês, que se não fosse vocês eu não estaria aqui hoje. E quero agradecer imensamente cada um de vocês. E respondendo a um dos meus alunos, eles perguntou para mim se eles teriam um desconto, porque eu indiquei o seu curso para eles. Eu falei, galera, side by side é diferente de duplex. Para você que quer ter esse conhecimento, compra o curso do Lucas. Eu super indico, sou a favor, não ligo, eu não sou concorrente dele. A gente é amigo, a gente é colega. Já participei de várias participações com ele, chácara, etc. Não vou citar aqui. Porém, a gente não é inimigo. O sol nasce para todos, o pão pinta para todo mundo. Dicas que eu preciso ele me passa, porque a gente, por mais que a gente tá atuante na área, galera, nem tudo. Tem coisa que a gente passa batido, esquece, código, sensor, sabe? Então, vice-versa. Às vezes pergunto para ele, às vezes ele pergunta para mim. E isso pode acontecer, naturalmente. Então, assim, você que quer participar do curso dele, aproveita, entra no grupo, vai ter um desconto muito top, muito legal. É um curso exclusivo de side by side e também tem um inverter. Então, tem um inverter de side, o inverter vai pegar também um pouquinho de inverter de duplex. Vocês vão aprimorar mais ainda o seu conhecimento. O foco principal é o side by sides, que isso daí é o terror de muitos técnicos. E é isso aí. Exatamente. Aqui a gente tem, Lucas, você vai ensinar a substituir o compressor original de teco inverter pelo comum? Sim, pessoal. A gente vai ensinar como fazer essa conversão, tirar o inverter e colocar o convencional de uma forma detalhada, né? Porque vídeo no YouTube a gente sabe que tem lá, mas eu não mostro de uma forma detalhada aqui vai ser, mas também eu tenho outros propósitos, né? O porquê não pegar um equipamento premium que não é inverter e transformar ele em inverter? É possível. E dentro do curso a gente vai ensinar como fazer, é tão simples de fazer. Lógico, vai precisar de um compressor inverter e um inversor de frequência. E fazer todo um comando. Mas o porquê não? Sim. Gente, a gente no laboratório, a gente já está com equipamentos. Vamos colocar um equipamento que a gente deixou lá 4 meses ligado, uma DF80. Muitos conhecem, sabem que não é inverter. Sim. A gente transformou ela em inverter. Olha aí, galera. A gente teve uma redução na conta de energia. Olha um dos benefícios aí do inverter, já aparecendo, né? Um dos benefícios do inverter, o principal tema do inverter é a economia de energia. Isso daí é o principal, é você ter economia. Então você pode vender o seu peixe. Você pode, como você já vai estar especializado na área do inverter, você pode chegar muito bem no seu cliente e falar, ó, queimou aqui compressor, queimou aqui placa. A senhora tem a opção aqui, uma mega opção. Entendeu? Então, com isso a gente consegue modificar o seu equipamento aí, tirar o compressor on-off, tirar todo aquele sistema que vamos dizer que vai se tornar antigo e colocar ele habitual inverter, ganho muito na economia. Exatamente. Tem um pessoal perguntando aqui qual o valor do curso. Gente, inicialmente é um curso que vai ser lançado no dia 27 de junho, né? E ele vai ser comercializado inicialmente por R$ 1.799. Inicialmente, né? Quem estiver dentro do grupo
vai ter descontos que quem tiver lá dentro, a gente vai anunciar essa semana qual vai ser o desconto no testador. De repente a gente vai fazer um combo, né? Olha aí. Testador e curso, quando tiver pronto os dois, para ajustar e ficar de uma forma bem fácil para vocês. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui, Vitorino. Bom, qual o maior diferencial entre geladeiras premium e convencionais? Acho que eu respondi ali agora, né? Muda valores. A partir do momento que você está no equipamento premium e você tem o conhecimento, você correu atrás desse conhecimento, você pagou por esse conhecimento, Sim. você se diferencia, né? Hoje em dia, não se concentre em querer apresentar ferramentas para o seu consumidor. Apresente seu conhecimento, a sua experiência. É isso que vai fazer vocês pegarem esse serviço, fecharem esse serviço, né? E eu mostro a estratégia certinha de como para você amarrar o cliente para você. Não só para fazer aquele serviço que você cobrou 3, 4 vezes o valor que você cobraria em outro equipamento. Simples, mas uma forma de amarrar o cliente. Tem mais alguma outra perguntinha aí? Cara, eu tenho algumas perguntas aqui do meu. Tem pessoas me perguntando assim, o seguinte, qual o maior diferencial entre as geladeiras convencionais e as prêmios? Somente a tecnologia? Veio aqui para mim também. Não, gente, não é só a tecnologia, né? Vamos pegar um equipamento premium, vamos colocar uma French door, uma side by side. O que ela tem a mais, de uma forma simplificada? Produção de gelo e água, né? Isso, equipamentos básicos. Gelar, as duas foram feitas para isso, né? Que a gente fala, estocar alimentos, armazenar alimentos refrigerados e manter eles refrigerados. Só que assim, existe equipamentos já muito evoluído, com televisão na porta, sistema Android, comunica via Wi-Fi, se comunica diretamente com a fábrica, enfim. Tem muita modernidade por trás desses equipamentos. Sim. Entendeu? E se dizer assim, por mais que o técnico fala, pô, na minha cidade não tem, né? Não tem porque não chegou até você, porque você não fez questão, né? Esse é um dos propósitos. Às vezes medo, receio, não conseguir peça, ou não chegou até você, porque muitos clientes desse tipo procuram um serviço autorizado. Essa é a verdade. Porque não sabe quem faz. Sim, Se verdade. diferencia, pessoal. Vocês têm como conseguir. Hoje em dia tem internet para conseguir captar serviço, mostra seu trabalho. O primeiro trabalho que você pegar, tira foto, faz videozinho, faz um serviço bacana. É você que faz a sua propaganda. Entendeu? No seu dia a dia. Por- Tem uma outra pergunta aqui do João Carlos. Sou novo no ramo. Gostei do seu posicionamento. Mostra que você também penou a aprender e nada foi fácil. Cara, realmente nada foi fácil. Você viu aí a história do nosso amigo Lucas da Concertolândia, professor. E a minha, você tem que ter interesse. É a primeira coisa. É você se diferenciar dos outros. Quando você se destaca em querer aprender, você, consequentemente, vai se evoluir. E isso é natural. Quando a gente busca conhecimento, a gente vai transmitir conhecimento, né? Então, galera, vocês viram? É isso aí. O caminho é esse. Não tem outro caminho. Só que hoje é um caminho mais fácil, podemos se dizer, né? Comparado tudo que eu já ralei para conseguir informações sobre tecnologia inverter, onde não tinha nada, hoje em dia, pessoal, posso falar para vocês que tá mamão com açúcar, viu? Tá, se dizer assim, já tem ferramentas próprias que já faz praticamente tudo. Antes não. Antes, para mexer com a tecnologia inverter, o negócio era mais complicado. Tinha que ter um motorzinho no carro, inverter, sucata, e assim ia, né? Montando sistemazinhos com gerenciadores, improviso em cima de improviso. Hoje em dia já tem um testador. Olha aí. Né? Olha a ferramenta Já aí. tem. Mas é caro. Gente, é uma ferramenta que se paga muito rapidamente. Sim. Não é uma coisa assim, mas não tem, tá começando a aparecer agora. Gente, isso é a coisa que eu mais ouço. Mas ela tá começando a aparecer agora. Coloca daqui um ano para você ver. Sim, isso é verdade. Inclusive, pegando esse gancho que ele passou, dentro do meu curso, galera, eu ensino a fabricar a ferramenta que liga os compressores BLDC, todos eles, só não liga o compressor monofásico linear.
Eu ensino também a fabricação do testador dos inversores de frequência, também. Só que assim, muita gente me pergunta, esse testador que você ensina, ele testa válvula, testa dumper, ele testa ventiladores de corrente contínua? Não testa. Aí, o testador que testa tudo isso e muito mais, que é o completão, né? O kit, o combo, é o do Lucas da Concertolândia. O dele testa. Não é bem meu, né? Se dizer assim, a gente conseguiu uma fábrica na China que produzisse com as normas brasileiras. E é uma ferramenta, gente, que é preciso. Aí muitos vão perguntar assim, mas se eu fazer o seu curso inverter, eu vou precisar dessa ferramenta? Tá lado a lado. Eles estão juntos. Sim. Da mesma forma com que o Lucas tem o curso dele. E, gente, um compressor inverter não pode ser ligado direto pela rede. Então, assim, isso a gente pode se dizer que diminuiu. Porque antigamente, o que a gente pegava? 2019, 2020, compressor queimado. Por que queimou? O mecânico foi lá com o cabinho de força dele e a tensão da rede aplicou no compressor inverter e queimou. Fixa pro compressor. Né? Hoje em dia, essa informação ela já se esparramou, né? Na rede social, se dizer assim. Hoje em dia, o técnico já sabe que a tecnologia inverter, o compressor inverter trifásico, ele não pode receber a tensão da rede. E isso já é uma evolução para uma coisa que, né? O pessoal não estava muito nem aí. Agora a gente vê técnicos, tá começando a entrar aqui, tá entrando Duplex, Electrolux, Panasonic, Phil, enfim, gente. Precisa sempre estar se atualizando. Sim. Tem uma pergunta do Giancarlo. Eu acho que o Giancarlo é até Giancarlo Alves, de Lima. Ele é até aluno seu. Ele tá aqui no meu no chat aqui da live, me perguntando se o compressor inverter é universal, pode ser colocado em qualquer refrigerador com sistema inverter ou tem diferença como... Não deu para entender aqui a parte de baixo, como os convencionais, tipo de 1/4, de 1/3, de meia, tem. O compressor tem capacidade. Tem. Por mais que ele é inverter, ele tem capacidade. Tem. E o datasheet do compressor é onde vai estar todas as informações do compressor. A potência dele, se ele é 1/4, se ele é 1/3, né? Então, para isso, existem aplicativos também que faz isso. O aplicativo Toolbox da Embraco é um. Você faz uma referência cruzada até de um compressor inverter e pega toda a informação dele, a potência. Sim. Simples. Também, a gente precisa entender... Eu não sei se a pergunta foi exatamente essa, mas, por exemplo, eu tenho um compressor Panasonic trifásico e quero colocar um compressor Embraco, inverter trifásico. Gente, muitas das vezes pode ser que o compressor vai arrancar e vai funcionar, mas vamos dizer assim, pela placa ou pelo inversor, o compressor, de alguma forma, ele vai se comportar de uma forma errada. Ou ele vai acelerar demais e vai travar. Sim. Né? Então, se dizer assim, a tecnologia inverter dá para fazer algumas manobras que muitos mecânicos fazem na tecnologia elétrica, se dizer assim, dos motores elétricos. Né? Por exemplo, eu tenho um motor de 1/4 R600 e eu quero colocar um compressor de 1/4 R134. Todo mundo sabe que pode, dá para fazer, funciona, não mantém a originalidade do produto, mas o produto rende. Na tecnologia inverter muda um pouco, né? A gente, se dizer assim, com pouca diferença de tensão e frequência, até funciona legal. Mas se tiver com muita alteração na frequência... Não vai dar bom. Entendeu? E principalmente... Na tensão, não vai ficar legal. O compressor pode ser que até que funcione, porque eles são praticamente todos trifásicos. Sim. Né? Bom, gente, a gente tá com 1 hora de live, se dizer assim. Tiramos algumas dúvidas, respondemos algumas questões aqui para vocês. Acredito que no canal do Lucas vai ficar na descrição aí todas as informações de curso. Eu também vou deixar no meu, grupo de WhatsApp, link para comprar testador. Lembrando que o desconto é só para quem estiver no grupo de WhatsApp, né? Vai ter um desconto diferenciado no curso e no testador. A gente vai encerrando, não sei se o Lucas quer dar mais uma palavrinha. Agradecimento, cara. Agradecimento a todos vocês que estão acompanhando a gente. Sei que muitos estão trabalhando, não culpo vocês. Depois, com o tempo, vocês vai estar no ar aí, no público, essa live, tanto no canal do Lucas como no meu. Ela vai ficar salva, né? Vai ficar salva. A partir do momento que fechar, ela já vai para publicada, e aí depois vocês podem rolar mais perguntas, a gente vai respondendo aí todo mundo aí.
no decorrer do tempo. Mas fico agradecido. Para quem aí achava que muitas das vezes, pô, vocês são muito parecidos, se confunde, vocês viram agora a diferença de filosofia diferente. Então, muita gente me confundia com você. Pô, o Lucas Alves não é o mesmo Lucas do Rodrigues, pô, o Lucas da LL. Vocês viram a diferença, não é igual. Os dois andam no mesmo caminho, mas a amizade é a mesma, não somos inimigos, por muitos pensavam aí, tive já, mano, você conhece o cara, pô, isso aqui inverte. Galera, é a mesma coisa, é o que eu digo, super indico o curso do cara. O cara me ajudou muito, não tem o porquê eu não indicar, tá? Você que quer ter esse conhecimento prêmio, exclusivo, tá aí a oportunidade, não deixa passar. Beleza, galera? Forte abraço do Lucas da LL Assistência. Pessoal, forte abraço, lançamento do curso dia 27 de junho, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí as perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível. Tamo junto e até a próxima.